Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Olá! Olá! Chegou na ladeira? Cheguei, eu tô no super som ambiente, você tá escutando? Tô ouvindo. Aqui também tem umas maritaca querendo ser ouvida. Eu vou dar um curso hoje à noite, e aí eu pensei, se eu sair de casa depois do episódio, é capaz de eu chegar atrasada. Então vou sair antes, vou gravar no espaço, achando que segunda-feira ia estar vazio o espaço cultural, e tá lotado. Surpresa! Vai ter umas pessoas que passam aqui de vez em quando. E o ladeira sendo feita. Mas é legal assim também, né? Eu acho que quando a gente também começa a pensar a dança, borrando essas ideias de uma dança limpa, coreografada, esteticamente clara, essas ideias assim, né? Tudo pensar o som e o ambientes para a conversa também, eu acho que pensar, tem que ser feito no estúdio, não ficar só acostumados a essa clareza, por que não essa nebulosidade dos assuntos? Total, acho que isso vai também bem de encontro com coisas que a gente tem discutido aqui do incontrolável, né? Porque tem, Exato. Olha, hoje eu super pensei, falei, nossa, tem aquele lado de fora do café que não vai ninguém, não sei o quê. E no fim, tá um calor hoje, tipo, de 40 graus, então todo mundo que vem no café tá vindo do lado de fora. Mas é isso, a gente vai lidando com coisas que às vezes você planeja e mesmo assim o inesperado vence. Onde estão as coisas verdadeiras dos assuntos? Não, tá na gente, né? E a gente tá vivendo, e a gente tá seguindo, então tem que lidar com isso, lidar com níveis diferentes de situações. E como a gente coloca a presença em relação, né? Porque se eu ficar aqui estressada, com barulho, com não sei o quê, a presença já vai virando só reatividade. E eu assim, né? Poxa, Paula, a gente combinou, será que você não podia ter cuidado disso? Imagina, né? Se eu fosse, se tivesse implicada, é o foco que a gente também decide dar, né? Se eu tivesse implicada pensa em cuidar só do som e não pensar também que as condições, as circunstâncias, elas precisam mover para que a gente consiga ladeirar sempre, né? Sim. Dependendo da perspectiva, não tem muito o que conversar, não tem muito o que discutir e só vai ladeira abaixo, assim, a discussão, né? Ou a conversa. Desde, por exemplo, uma polêmica dentro do grupo da família, né? Questões de higiene. Quando a pessoa já está esclarecida do que o posicionamento, não vale muito discutir, só vale falar, você está certo, dentro do que você pensa, você está condizente com o que você pensa, é isso mesmo. Então, amiga, mas agora você falando com isso, super concordei e super liguei com o filme que eu vi ontem à noite, vou te contar já já. Quando você foi contextualizando a questão do grupo da família, né, das posturas que vão se fechando, eu penso muito sobre escuta, porque isso rola também muito com a minha família e às vezes eu paro, assim, eu me coloco no modo mudo. E, aliás, eu tô com uma questão na língua, que hoje eu fui no médico, eu tenho que fazer um monte de exame, eu até fiquei pensando, já pessoas cortam um pedaço da minha língua, será que eu vou conseguir falar? E não sei o que, eu falo tanto da mudez, olha eu criando uma pessoa sem língua, louca, né? Mas é muito comum eu me ligar nesse modo mudo e ficar observando. E eu tenho, assim, bem claro algumas cenas de ver todo mundo falando, e às vezes até gritando, falando alto, parece que o tom de voz vai subindo, à medida que as pessoas não estão se escutando.
E muitas vezes Uhum. elas podem estar conversando, mas sem escuta, só na fala. Uhum. E aí, quando você falou isso do não dá pra discutir, não dá pra discutir, ontem eu vi um filme que já é um filme, não é recente, é um filme que fazia tempo que eu queria assistir, que chama A História de um Casamento, que é com aquela Scarlett Johansson e o Adam Driver. Ah, eu já vi. E você Uhum. já viu? Já. A amiga, que é aquela cena da discussão deles, É, né? Que é por chega num aí. ponto onde o berro vai berrando, berrando, berrando e não tem o que discutir. Ali a conversa acabou Exato. mesmo, né? Sim, exato. É porque não tem mais escuta, não tem mais conexão e nem humanidade, assim, né? Perdeu-se o lugar de humano, tipo, já virou ali, você outro, é uma cegueira, né? Então é mais ou menos isso que eu também toco, assim. Eu só falei a minha perspectiva sem nenhum tom de agressividade, assim, né? Nessa conversa da família. Eles colocaram um vídeo, comentários, aí o comentário foi um pouco mais. Eu normalmente não falo nada. Aí o comentário foi um pouco mais irônico, assim, que me cansa. E Uhum. aí eu só pus umas figurinhas, assim, tipo, só lembre que tem aqui, pus um bebezinho, aquele bebezinho que abre a perna e abre um arco-íris, assim. E falei, só pôs assim, super bem humorado, só lembre que tem pessoas que não pensam assim, só, né, tipo, só isso, assim, para eles lembrarem. Daí, não interprete mal, não sei o quê, daí levantou o tom, assim. Aí eu só também expus a minha opinião, somente expus a opinião. Daí a minha opinião ofendeu. Falei, bom, então eu acho que o tom tá em outro, mas na pessoa, não em mim, né? A discussão tá em outro lugar, no outro e em mim. Eu só quis expor minha opinião e se a pessoa não recebe, quer me convencer da dela, então não vai rolar conversa, né? Então deixe-os falar. Porque eu tô bem com a minha perspectiva íntegra do que eu tô propondo falar, né? Quando chega nesse momento onde não tem escuta, é muito dolorido, não tem para onde ir mesmo. É. E da mesma forma, ontem participei de um evento, né? Fui expor os Eu cadernos. vi a Uhum. feira! E aí, conta? Bem, foi um evento produzido, era um outro rolê, assim, eu não sei se cabia muito, ou, enfim, tava em outra vibe, assim, não rolou muito para mim, mas o evento tava lindo, assim. E, de repente, teve ali uma situação de uma cantora que não tinha equipamento, foi cantar, assim, dentro do acordo, sem cachê, sem equipamento, ela combinou isso, acabaram emprestando o microfone para ela e ela cedeu o microfone que era dos outros para um rapaz para cantar beatbox. Só que o Hum, microfone não era para beatbox. Aí o hum, dono do microfone e eu estava do lado vendo toda a cena. toda a treta. E toda a treta. Uma que eram 3 rapazes periféricos que foram e quiseram pegar o microfone para cantar beatbox e a menina cedeu. Mas o evento era arte feminina com mulheres. Então, quem estava descontextualizado ali, né? E aí a produtora, a organizadora do evento, falou: peraí, esse microfone está sendo emprestado para você, não para o beatbox. E aí, além da situação contramão, assim, saltou para uma questão racial, para uma questão profissional, de que ela não estava ganhando cachê, de que não sei o quê, não tinha equipamento. Aí a coisa foi totalmente distorcida, assim. Ah, é muito complexo. E aí não tem muito o que discutir, uma está defendendo o lado da produção, a outra está defendendo a amizade, a liberdade de expressão e tal, mas ela não contextualizou, não entrou, não está ciente do contexto que ela estava, né? Nossa, e aí eu fui testemunha de toda a situação, porque eu estava com os meus caderninhos do ladinho, assim. Nossa, mas isso que você tá me falando me liga muito com as nossas conversas das últimas semanas, que é assim, quando perde uma dimensão comum, né? Em comum, e aí cada um tá no seu tema, na sua discussão, nas suas causas, não tem interação, não tem possibilidade mesmo de diálogo, de Olha só. troca, de nada.
E Não eu tem tô coro, muito... né? Exato, eu ainda tô muito movida com os coros do Dani, da Jane, que foram trazendo esse comum, né? Algum lugar que algo é comum e esse comum conecta. Onde é que tá esse comum no momento desse? Será que não tem mesmo, né? Porque acho que a gente vem vivendo aí uns processos tecnológicos muito, acho que tem muito a ver com tecnologia isso, mas sociais, né? Culturais, que vão tirando a gente do comum e colocando a gente Sim, no me, myself, eu mesma. exato. E aí é muito sem saída, né? Nossa, você em você mesmo. Perdidas em nós mesmos, cada um na sua. E eu Esse fico. microfone que não ecoa, né? Não amplifica nada. Muito louca a metáfora. Não é? São coisas que eu tô lidando. Daí hoje eu fiz, sabe aquele print que você faz de carta, assim? Eu vi, saiu vazia, né? Quando eu olhei, eu nunca pensei que ia ter carta vazia. Então, sabe quando você caiu um vazio, assim? Falei, nossa, justo comigo, não parou nada aqui. Consegui fazer o print no vazio entre cartas. Aí eu li lá para ser nada para poder ser tudo. Eu falei, uau! E bem no momento que tá confluindo questões, né? O ladeira, a encadernação, algumas a Mestrado. dança, o mestrado, e tá confluindo. É um momento, é só uma fase, e que também às vezes a gente fica até, não, agora eu sou momento, né? Não, agora eu sou só encadernadora. Calma, né? Ah, agora eu sou só pesquisadora. Agora eu sou só bailarina. Agora sim que eu encontrei um lugar na dança. Capaz, tá tudo movendo, não tem nada controlável, né? Eu penso que muitas vezes, né, nesses estudos da feminilidade, da questão com a menstruação, aparece muito essa ideia de se entender como cíclica, né? Mas no dia a dia é isso vezes 10. Às vezes, quando eu também penso, poxa, agora eu tô aqui dando aula de yoga, num lugar muito de cuidar das pessoas. Aí, de repente, eu tô num lugar mais de história da dança, de trazer uma crítica, de trazer um olhar concreto. Parece que vai mudando, assim, muito rápido. Isso que você tá falando, os papéis. Ou nem diria os papéis, as performances, o que é que eu tô atuando aqui, Isso é muito cansativo, né? Eu me sinto muito cansada de desempenhar muitas performances num dia. E tudo isso é uma tentativa de se identificar com um coro, né? E você performa o que acha que aquele coro vai te aceitar. E no fundo, quanto mais você ser honesto consigo, mais o coro pode te receber, né? Porque o coro normalmente não está fazendo sentido no tempo e com as experiências, né? Como a experiência de ter gravado com o Daniel, com a Jane, vão reverberando e a gente vai olhando isso nas situações, no dia a dia. Que lindo! É profundo, bem profundo. O coro, ele não é... Ou as linguagens e a arte proporciona isso muito, que são transgressões, né? Para além de formatos, para além de linguagens, para além de estética, são transgressões espaço-temporais, né? Que tem a ver com a potência da criação, né? Eu acho que a potência da criação, às vezes, ela é transgressora, mas nem... Muitas vezes, sim, com embate, com contundência, mas às vezes nem tem essa via, e é porque a potência da criação cria realidades que não estão dadas, né? Isso que é fascinante. É despretensiosa na... Despretensiosa, adoro essa palavra. Pode ser, né? Que eu acho que tem várias vias, mas Sim. Essa potência me interessa muito. Despretensiosamente transgressor. Lide com isso. Se quiser muito, vai ter muito embate que não vai dar conta, né? Eu acho que eu já vivi essa vibe, assim, de querer transgredir muito e só ficar levando... Nossa, sim. Eu sou rebelde. Você sabe muito, né? Que a gente falou... Foi muito contínuo esse episódio do Dani e da Jane. Parece que continuou a conversa. Foi muito forte isso. Que o que importa é a vertigem, é verdade. É, Se você quer ser muito transgressor, você esquece a vertigem. Foi com o Dani essa conversa, total. Total, a vertigem é o que vai deixando a gente ali presente, né? Ó, a presença voltando. A gente começou falando de presença. E eu acho que pode ser um bom portal, a presença.
para os nossos convidados hoje. Nossos Muito convidados queridos. maravilhosos, sou super fã. Eu também, super. De longe acompanho e admiro 1000%. Vixe, muita história, né? Muito encontro e muita admiração também. O Neto, nossa, eu o conheci aqui na FAP, quando ele iniciou a FAP, ele iniciou também um pouco depois a Casa Hoffman, então convivemos um pouco assim de oficinas, workshops e eventos, e sempre uma postura muito generosa, assim, muito aberta, muito, sabe, vibrante, assim, vamos, é isso, e sempre criativa, assim. E o Jorge eu conheci quando ele veio aqui também com o Dimente, fazer as produções, e deu uma oficina lindíssima também, era mais na área de teatro, né? Eu conheci também uma pessoa, nossa, inteligentíssima, né? E muito articulado, muito ativo, assim, não sei, atento para as questões, assim, o que está acontecendo. Eu lembro dele ministrando a oficina, assim, ele estava flutuando, assim, para tudo que estava acontecendo, assim, sabe? Bastante atento, bastante pronto. E também, da mesma forma, acompanho agora mais distante, mas sempre admirando parceiros, assim, né, conhecidos, e acompanhando os trabalhos, e eles, os trabalhos, as propostas sempre abrindo, né, sempre arejando a linguagem da dança, do teatro, da performance, do vídeo, documentário também. Total. Né? Cinema. Eu lembro dos dois, eu não conheço o Neto, nem acho que o Jorge eu já vi pessoalmente aqui por São Paulo, o Neto eu já vi em cena, né? Mas pessoalmente acho que nunca conversei, mas lembro muito dele na cena, tanto na época que ele era do Couve-Flor e propunha o trabalho dele, eu lembro um com a Michelle, lembro assim dessas parcerias, mas tem um que é infantil dele, acho que chama Kodak. Eu achei genial quando eu vi esse trabalho. Eu falei, gente, que pira, né? Tipo, a pessoa tá se divertindo. O Abel viu esse. Ai, que demais legal. O Kodak, é demais mesmo. Então eu tenho essa lembrança dele, assim. E o Jorge, eu também já tinha visto o Jorge no Rumos. Eu lembro que na época eu era do grupo de estudo Helena Katz discutia bastante o trabalho do Dimente. E aí eu lembro de um videodança que eles fizeram no Rumos, e logo em seguida, tipo uma variação, uma versão deles do Lago dos Cisnes. E os dois eram trabalhos muito cômicos, né? E eu já achei muito interessante isso, né? De trazer uma comicidade, a ideia de comédia na dança. E aí fui acompanhando sempre o Jorge. E depois que a gente morou em Portugal, voltou para o Brasil, o Léo França, que já foi citado, que um dia tem que vir aqui conversar com a gente também. O Léo França estava dançando com o Jorge. Em algum momento o Jorge tinha uma performance que era sobre rolar de escada, e eu estava rolando das escadas com o começando a pesquisa na cidade. E aí a gente trocou algumas figurinhas, assim, eu nem lembro muito bem, mas teve a ideia da mulher que rola a escada, aqueles dramas de novela, né, toda essa coisa, assim. E eu tenho essa conexão com o Jorge muito na via do humor. Tem um trabalho recente, não sei se você viu, dos stripteases. Ah, não lembro desse. Eles fizeram aqui numa Bienal também. Que eles coreografam vários stripteases. E aquilo eu achei, tipo, é esse universo, né? De uma como a gente falou? Uma transgressão que parece que é despretensiosa. Me dá essa sensação de que é muito... É a vibe dele mesmo. E aí eu embarco, eu vou junto, assim, na viagem com ele. Acho que chama Strip Tempo. Depois a gente procura e coloca nas dicas abaixo. Ótimo. Então, bora, né? Bora chamá-los. Que legal, hoje vai ser dupla. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira,
Manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Chegou, Neto. Oi, Oi, bem-vindo. obrigado. Boa tarde, Neto. Sou Paula, prazer. Bem-vindo Oi, à ladeira. Paula. Obrigado. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Olá, Bem-vindo. prazer. Eu agradeço de estar aqui com vocês. É isso, estou me esquivando de reformas e de miados de felinos, mas vai dar certo. Já está dando certo. Não Aí, tem problema, essas são as nossas paisagens sonoras super bem-vindas. Aqui eu tenho maritacas e crianças. pronto, É isso. pronto. Eu tenho uma máquina de café aqui do lado e pessoas que passam esporadicamente. Então já me sinto melhor. Um prazer enorme vocês aqui. Enorme Sério mesmo. Ô, gente, Prazer é nosso. Enorme. Tempo que a gente quer muito falar com vocês, chamar, e a gente sempre fica nessa ecoando e esperando constelar os melhores momentos, assim, e constelou, muito felizes. Eclipsou, exato. Então a gente começa perguntando para vocês se apresentarem e contando para gente quem são vocês na ladeira. Eu sou Jorge Alencar, sou um artista baiano envolvido com dança, com audiovisual, com escrita, com curadoria, com teatro. Também estou, neste momento, em uma pesquisa de doutorado, querendo pensar sobre as dimensões éticas da composição coreográfica. Olha a treta. Uhum. E eu nessa ladeira, eu rolo escada abaixo. Tem um trabalho que eu faço que chama Um Corpo que Causa, no qual eu concretamente rolo escada abaixo. Então, quando eu me deparei com a ladeira, a Bausch, eu falei assim, isso me diz respeito, porque eu me coloquei nessa situação vertiginosa do risco e me coloco a cada vez que estou em processo artístico, em composição com o mundo. Então, de maneira breve e posicionada na ladeira, esse sou eu. Arrepiada aqui. Jorge, eu falei desse trabalho na introdução, quando você a gente estava falando que vocês iam, quem eram vocês pra gente, eu falei, tem um trabalho dele, Ah, ele rola a escada. Eu adoro. Delícia, delícia. Sintonia finíssima. Eu sou Neto Machado, eu sou curitibano, mas moro em Salvador há 12 anos. Eu trabalho com dança, teatro, audiovisual, escrita, curadoria, e eu acho que tem uma relação que junta todas essas coisas, que é o interesse pelo corpo e pelas possibilidades que ele cria e se desdobra, e eu acho que, então, todas as coisas que a gente produz, e eu falo um pouco a gente em coletivo já, no plural, porque eu produzo, a maioria das coisas que eu faço junto ou de Jorge ou de outras pessoas, mas principalmente de Jorge. Eu acho que essa relação com o corpo, ela se desdobra em várias materialidades, né? Em livro, em filme, em peça, etc. E eu tenho um interesse especial por arquivo, memória, por pensar como é que a gente cria obras que também pensem a história do próprio campo, né? Então, como é que a gente pensa coreografias que repensem a história da própria dança? Eu fiz um mestrado sobre isso aqui na UFBA, em Salvador, e que pensa essa ideia de documentação e de registro como um processo coreográfico. E também tem um interesse muito forte pelas crianças, pela infância, como um lugar de diálogo constante. Então, eu tenho várias obras que são peças para criança, ou com crianças, ou sobre crianças. Nos últimos anos, para além de peças, eu produzi junto da Conexões Criativas, que é uma associação e uma editora, e com diversos artistas que passaram por lá, uma coleção de livros que chama... livros, são três livros já, né? Uma coleção que já tem 3 volumes, e que chama Coreografias de Papel,
e que se relaciona com essa ideia de como pensar livros-objeto para a infância que se pensem como uma experiência coreográfica. Então, tá tudo isso aí. E eu acho que na Ladeira, especificamente, onde eu me localizo na Ladeira, tem uma relação muito forte com a cidade de Salvador, para mim, eu acho, essa ideia de Ladeira. Porque já faz 12 anos que eu tô aqui e eu me apaixonei por essa cidade e vim para cá de corpo inteiro. E eu acho que meu corpo sentiu esse relevo da ladeira e não quis mais sair. Então eu acho que as ladeiras dessa cidade me conquistaram de uma maneira muito forte, assim. E eu acho que a ladeira hoje faz parte do meu corpo também. Achei o máximo ouvir o Neto, que ele vai conjugando eu e a Ju, né? Eu super interessada nos repertórios, nas histórias da dança, a Ju com a infância, e ele também, achei, ó, Com os livros. reunindo tudo. Total. Conexão total. Mas achei incrível também vocês dois já falarem de coreografia, né, na apresentação de vocês. Eu acompanho vocês de longe, muito por rede social, quando eu vi alguns trabalhos nas últimas bienais do Sesc, vi o Biblioteca da Dança, acho que a gente vai falar bastante desse trabalho hoje, que marcou aqui nós duas. Antes do Biblioteca da Dança, e pensando nesse acompanhar à distância, tem uma coisa que vocês faziam lá em Salvador que eu achava o máximo, que era o festival. Eu não sei se vocês fazem ainda, Interação e Conectividade. Uhum. Tá vivo, tá vivo. Pois Passou por uma é. pandemia que levou uma das edições, então a pandemia fez com que a gente não realizasse o festival em 2020, edição que supostamente era para acontecer em 2020 e em 2021, e temos aí a nova edição, que é a 15ª, celebrando os 15 anos, agora em 2022. Incrível. Eu, quando vejo as coisas que vocês propõem, o tipo de atividade, a maneira como isso transparece para cá, me dá a sensação que tem realmente um pensamento coreográfico nessa programação, nessa curadoria, e também um pensamento muito conectivo, relacional, de gerar encontros, né? Dessa produção de encontros. Por que eu ligo isso com a Biblioteca da Dança? Porque eu achei tão sagaz o projeto de que uma pessoa pode ir criando ramos que vão se conectando com outras histórias, com outras pessoas, gerando encontro na própria memória dela, que de certa maneira me parece que vocês estão muito hábeis em coreografar encontros. E aí não sei se isso faz sentido para vocês, se vocês veem conexões desses dois projetos, da onde que parte uma coisa, da onde que parte a outra. Uau, total conexão entre a Biblioteca de Dança e o IC Encontro de Artes, né? O Interação e Conectividade, porque eu sinto que na Biblioteca de Dança a gente se desdobra, eu falo Neto e eu, a gente se desdobra nas funções de artista e curador, porque na medida em que a gente vai criando um organismo coreográfico, né, que acolham essas diversas histórias e fazeres e repertórios e arquivos, a gente também se coloca a identificar quais são as pessoas, histórias, corpos, arquivos que vão compor com a gente essa biblioteca. Então tem aí um jogo de criação artística e de curadoria também. E dentre as experiências de cada pessoa que participa da Biblioteca de Dança, quais são as histórias que a gente vai oferecer, né? Quais são as perspectivas que a gente vai dar a ver? Quer dizer, isso tudo eu sinto que tem um acento curatorial muito forte, né? E nesse projeto da Biblioteca de Dança, em outros também, né? Um projeto que eu dirigi, que Neto fez a co-direção comigo, que chama Strip Tempo, por exemplo. Ah, que eu vi na Bienal. Então, o Strip Tempo também tem essa dupla valência aí, né? Então, na medida em que a gente se coloca na posição de direção, a gente também faz um mergulho nas obras de cada artista participante e tenta identificar ali quais são as possíveis peças de conectividade, né, ao longo do trajeto de cada artista desse. Então, eu acho que é muito sagaz a percepção de vocês de fazerem essa relação. E finalmente, assim, no IC, a gente se coloca muito como artistas curadores, né? É muito menos sobre localizar quais trabalhos, quais ações e quais artistas potencialmente podem participar, né, do encontro, do festival, mas é mais do que isso, é pensar em conectividades compositivas, que aí vai em relação à obra, onde é apresentado, qual dia, qual hora, com quem conversar. Então tem toda
uma rede de afetos e conectividades que tem um acento tanto artístico quanto curatorial. Nossa, a gente podia falar de vários pontos, vários trabalhos, vários focos, assim, né, com a infância, que sejam para outros momentos, né, que não nos faltem oportunidades. Mas em específico, né, em específico, a biblioteca de dança, que foi o que nos motivou e nos entusiasmou a constelar isso, de documentação, história, que a fala dos artistas, né, dê luz para isso, né, para o que vai se fazendo com a fala, né? Podem falar mais sobre a biblioteca de dança, mais a respeito? E a gente saiu. Eu tenho que começar falando isso, assim, que eu tô com o corpo e o coração recarregado um pouco, assim, depois dessa temporada que a gente fez em Curitiba. A gente fez uma temporada da Biblioteca de Dança agora em Curitiba, que foi a primeira temporada presencial depois de 2020, né? Depois do mundo ter dado essas voltas devido a toda essa pandemia. E a gente ficou muito, assim, teve vários momentos de receio, de se consegue fazer, se não consegue. Era um projeto muito antigo, de antes da pandemia. E aí foi muito bom ter feito, assim, com todos os cuidados, com toda a preocupação que envolvia esse momento e tal. Ao mesmo tempo, foi para mim, assim, uma forma de rememorar a importância desse encontro ao redor da mesa, assim, que a gente estava podendo fazer tão pouco nesses últimos 2 anos, né? E a Biblioteca de Dança, eu acho que ela nasceu de muitas coisas que convergeram, assim, mas eu fiquei pensando agora que tem uma relação com essa sensação de encontrar as pessoas para falar sobre dança. E eu acho que esse podcast aqui cumpre um pouco esse papel, que é uma coisa que sempre nos pegou, assim, voltando um pouco também na ideia do IC, do Interação e Conectividade, a gente ficava falando sobre isso, assim, as pessoas discutem filmes, as pessoas discutem na mesa do bar, as pessoas falam sobre a série, sobre o filme, E a gente vê poucas pessoas falando sobre dança. Por que as pessoas não falam sobre dança? E a dança é tão presente na vida das pessoas. Por que elas não falam e tal? E ficava essa questão assim e tal. Ou se falam, né? A gente fala muito sobre dança, mas nós pessoas que produzimos isso e tal. E aí tinha isso. Eu acho que isso faz parte também de uma das coisas que fez com que a gente chegasse nesse trabalho, assim. E a gente entendeu que também tinha um lugar de que, para a gente, naquele momento, a gente começou a pensar a biblioteca de dança, tinha também uma sensação que me veio agora, assim, de uma pergunta que a gente se fazia, que é, as pessoas não falam sobre dança, ou será que as pessoas não estão falando sobre um certo tipo de dança? Porque será que as pessoas falam sobre a dança da festa, sobre a dança social, sobre a dança... Que tipo de dança que é possível e que deve ser falada e que pode ser falada e por quem ela pode ser falada. E aí começaram várias questões assim, começaram a nos mover, né? Quem fala sobre dança, quem escreve sobre dança e dita, portanto, a história da dança, quem registra a dança, quem tem o poder de falar que dança se registra, por que essa dança, por que essa não, de que jeito, e começaram a surgir várias questões e questionamentos que nos impulsionaram a pensar a biblioteca de dança. E vou contar aqui no podcast, já que estamos nessa situação bem íntima, bem caseira, em casa, falando sobre isso. Vou contar também que eu tenho uma sensação que é bem minha, assim, que é uma prática, que é de ter que contar para alguém sobre alguma coisa, para eu mesmo entender aquela coisa. Então, várias vezes isso aconteceu aqui, a gente assistir uma peça junto, por exemplo, eu e o Jorge, chegarmos em casa depois e eu falar para ele, poxa, amor, você lembra daquela cena? Porque ela entrava, ela girava, depois ela sentava e depois ela corria. Incrível, porque quando ela corria... E aí Jorge falava assim, eu vi a peça. Eu também estava lá. Você não precisa me falar, porque eu também vi, eu também estava lá. Mas aí eu fui entendendo que isso era uma prática minha, assim mesmo, de rememorar, de recontar, de reperformar, de refazer. E aquilo era um jeito de eu também entender como aquela peça me moveu, o quanto aquela peça atualizou coisas em mim, o quanto aquela peça me provocou a pensar coisas que eu ainda não tinha pensado. Então, falando sobre ela e refazendo ela de algum jeito, era uma forma que eu
fazia de uma prática constante de tentar entendê-la, inclusive, tentar entender essa peça e entender um pouco a experiência que eu tive com aquele espetáculo e tal. Então chegou uma hora que Jorge olhou para mim e falou assim: vamos fazer uma coisa com isso para você parar de ficar só me contando e eu ter que ficar aqui ouvindo você falar. Vamos tentar fazer disso uma coisa para você parar de ficar aqui só na minha orelha, só no meu lado. Mas teve essa brincadeira assim interna entre a gente, mas que realmente rolou assim, da gente falar assim: poxa, isso é uma prática minha e constante, eu acho que ela faz sentido, né? Por causa dessas histórias todas, por exemplo, da mesa do bar. Não é à toa que as pessoas falam sobre essas coisas na mesa do bar, porque conjuntamente a gente na mesa do bar vai entendendo, né? Por que esse filme é tão importante? Por que esse filme foi tão forte? Por que esse livro foi tão, né, mobilizador mesmo? Acho que essa é a palavra. Você falando E isso aí... agora, isso acho que conecta total com a gente aqui também do podcast, né? De por que fazer esse podcast. Tinha muito esse desejo de expandir algo que rolava também entre a gente, essas conversas. E isso que você fala, né, de a discussão sobre outros objetos artísticos ser presente. Hoje tem eu piro com aquele aplicativo Letterboxd, né, que as pessoas escrevem as reviews de filme, de livro. Eu falo, por que não tem a dança lá? Então eu tô sintonizada total aí com o que você tá falando. E eu complementando essa fala de Neto, a Biblioteca de Dança também tem esse interesse de deslizar por essas dimensões que são o privado e o público, a micropolítica e a macropolítica, o que é uma percepção super subjetivada e, ao mesmo tempo, o que é uma análise, né, de uma obra artística, de dança particularmente, ou como é que eu reconstituo uma experiência que eu tive muito singular com aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu produzo uma percepção de coletividade, né? Porque, ao passo que na Biblioteca de Dança, o que é que a gente faz? A gente conta e performa obras de dança que a gente assistiu. E quando a gente faz isso, a gente tenta compartilhar também de onde a gente percebe essa obra, qual foi o contexto histórico, né, que nos propiciou ver essa obra, quem era eu quando estava assistindo aquela obra, que momento do país era aquele né, no qual essa obra aconteceu. Então, quando a gente compartilha a experiência com uma obra, mas tudo que atravessa a obra e a minha percepção sobre ela, a gente também vai criando essa roda, né? Essa roda concreta em torno da mesa da biblioteca, em que a gente não está ali só para escutar a experiência de alguém, que já é algo muito especial, mas também de fazer daquela experiência um motor de compartilhamento, né? Então, tanto é que todo capítulo, né, toda a história que a gente conta na biblioteca, ela termina com uma pergunta, com uma questão. E é justamente para que essa questão seja motor de participação, quer dizer, como é que eu participo dessa história que é tão singular, que está sendo trazida por alguém? O que é que isso me diz respeito? Por que que isso também me afetou, sendo que eu provavelmente não assisti a peça, não estava lá, não conheço nem artista, mas por que que essa contação de dança, por que que ela bate em mim e toca os meus afetos, né? Então, essa coisa super caseira, super mesa de bar que Neto fazia comigo, e eu era a escuta, virou um sistema coreográfico. A gente está falando desde o começo da apresentação, né, que vocês falaram que a gente falou sobre coreografia, que é como é que a gente começou a olhar, tanto eu quanto o Jorge, para essa prática de reperformar, recontar, refazer, reativar, como uma prática coreográfica. E aí a gente começou a olhar que coreografia era essa que a gente queria pensar para esse trabalho que a gente chamou de Biblioteca de Dança. Então, a gente pensou em alguns formatos, por exemplo, até chegar nesse que a gente chegou hoje, que é vários artistas e várias artistas ocupam uma biblioteca ao mesmo tempo e estão disponíveis na biblioteca como se fossem volumes dessa biblioteca viva. Então, a pessoa vai lá e ela acessa uma artista como se ela acessasse um livro da biblioteca. Isso antes, né, no começo, quando a gente começou a trabalhar na Biblioteca de Dança, a gente pensou assim, isso pode ser uma peça que eu posso fazer. É um solo em que eu vou num palco e conto sobre peças que me marcaram minha vida. Mas aí a gente falou, não pode ser uma história, não pode ser uma pessoa detentora
da história, né? A gente está falando sobre histórias múltiplas. Então a coreografia é outra. A coreografia não é um solo, a coreografia é um conjunto. Mas então uma pessoa entra, fala uma história, ou conta uma história, dança uma história, e depois entra outra. E aí entra outra, até dá 1 hora, 2 horas de peça. E a gente começou a entender que não, porque a coreografia que nós estávamos interessados não era uma coreografia de uma história na qual nós decidimos o que vem antes, o que vem depois, qual começa, como acaba, mas que ela tinha que ser várias pessoas ao mesmo tempo e que o público, a visitante, tinha que ter a autonomia de escolher seu trajeto dentro dessa história. Para tentar aproximar da questão que eu gostaria de ouvir vocês falar sobre, pensando na linguagem da dança, que a gente falou, as pessoas não entram numa mesa de bar para falar de dança, né? O que falta, será? Que atenção e que cuidados a gente precisa ter mais para a dança ser mais falada, para a dança ser mais ouvida, para a dança ser mais praticada nesse campo de escuta, de encontros? Eu sinto que... Eu acho que essa pergunta ela é complexa e ela merece respostas plurais, né? E ela é muito boa. Eu sinto que é uma pergunta muito boa para, assim, né? O que pode uma experiência com dança ou de dança na vida de alguém? E esse alguém, não só das agentes, né, da dança e da cultura, mas das pessoas, né, que de algum jeito tenham contato com a dança, e não necessariamente com a dança cênica, a dança que acontece no teatro, mas com as tantas danças, né, que acontecem na vida, né, no dia a dia, nos espaços sociais, nos espaços de partilha. Então, eu sinto, e isso também faz parte dessas escolhas que são éticas, né, isso eu estou trazendo a discussão no minha pesquisa de doutorado, né, que é em nome de que eu escolho fazer esse tipo de coreografia do jeito que ela acontece. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, ir para uma biblioteca e não para um teatro, em que você tem que pagar ingresso, é um jeito de se aproximar dessa sua pergunta, né? Eu fico muito feliz com o fato de a biblioteca de dança acontecer, por exemplo, em horário comercial, na grande maioria das vezes que a gente apresentou. Ou a gente apresenta à tarde ou pela manhã, mas o que acontece é que é a dança sendo realizada e discutida no meio da vida das pessoas. Quer dizer, eu não preciso reservar um tempo na periferia da minha agenda, à noite ou no final de semana. Na periferia da minha agenda, eu digo segundo os termos capitalísticos, né? Então, eu não preciso reservar esse tempo outro para eu me mobilizar e ir até o teatro assistir algo que vai provocar os meus afetos. Quer dizer, eu estou no meio do meu dia, a biblioteca está aberta, eu talvez nem tenha ido ver uma obra de dança, mas eu entrei na biblioteca e eu fui convidado ou convidada àquela situação. Eu sinto que a dança ela precisa estar mais na vida das pessoas, e mais do que isso, porque eu sinto que a dança já está na vida das pessoas, nos termos da dança social, por exemplo. Mas, ou na dança, sei lá, pensada como Krenak, numa perspectiva mais cósmica, né? Que ele pensa que a dança é tudo, a dança não é só a performance ou a peça de dança, né? Mas como é que a gente aciona a percepção de dança ou uma percepção coreográfica sobre as experiências da vida? Ou como é que as peças de dança, as performances de dança propriamente, como é que elas podem estar mais presentes e mais dentro da vida das pessoas, que não só restritas ao final de semana, ao horário da noite, dentro de um teatro? Eu sinto que a gente ainda está, aí sim eu falo de agentes da dança e da cultura, das artes em geral, eu sinto que a gente ainda está por permear a vida, a nossa vida e a vida das pessoas, dos públicos, de dança e de uma percepção de dança sobre tudo, para tentar ir nessa dimensão muito mais ampla e muito bonita e cósmica de Krenak, né? Eu acho que tem isso, eu acho que a gente... claro que por conta, né, de muitos fatores que passam pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pelos modos de produção e distribuição, quando a gente pega as plataformas de streaming, por exemplo, que viraram um imperativo, né, e que a gente assiste as séries, a gente conversa sobre as séries, a gente vê os filmes,
certamente alguns filmes e algumas séries mais do que outros filmes e outras séries, eu sinto que tem algo aí que é de um modo de distribuição e de visibilidade, que nesse Uma sentido, coreografia também. Uma coreografia também, exatamente, que se espalha pela nossa vida, pelo nosso dia a dia. Então, eu sinto que a gente ainda está por ocupar certos espaços, e aí eu falo de espaços públicos, espaços outros, horários outros, locais outros, públicos outros, e eu sinto que talvez a gente ainda esteja restringindo os nossos modos de compor, sabe? Para além de uma série de questões de desmantelo e de violência contra a produção artística nesse país, né? É evidente que certas coisas são muito mais apoiadas, valorizadas, possíveis do que outras, e a dança certamente se encontra nesse lugar de vulnerabilidade, como tantas outras artes, e a dança contemporânea, a dança experimental, a dança investigativa, um tanto mais. Mas eu acho que, para além dessa questão macropolítica, que incide muito sobre o que a gente faz, eu convido a todo mundo, né, as agentes da dança, a pensar como é que a gente pode espalhar na vida a dança, né, e como é que a gente pode perceber dança nos muitos fazeres da vida, né, aprendendo com Krenak, com a filosofia ameríndia. Olha, estou super contemplada e lembro assim que eu fui na biblioteca de dança com o Abel e com o Bento, e foi assim, no meio do rolê, assim, no meio da rotina, não, mas vamos lá, chegamos, tempo para o estar, é isso, vamos lá. E fiquei lidando com aquela sensação assim de, ai, queria ter visto mais. Depois eu fui assim, tipo, eles felizes que foram, brincaram, não sei o que, contando da experiência, e eu assim, não, é isso. Se fosse à noite, provavelmente eu não iria. Teria uma situação. Essa é a minha realidade. Ainda bem que fui, aproveitei o que pude, tirei o melhor proveito, e que maravilhoso ter ido, porque usufruí, tive, né, a experiência na dimensão que eu pude, que dava, assim, né, falar disso e dessa dança, a acessibilidade, abrangente, de forma... Todas essas coisas, essas questões sempre me interessaram, e amo falar disso, de formatos e modos de trazer a discussão e trazer a dança cada vez mais perto, assim, né? Cada vez mais próximo. Eu sinto que também trazendo uma provocação um pouco mais vigorosa nesse sentido, que porque quando a gente coreografa, e quando a gente escolhe fazer dentro ou fora do teatro, na rua ou num espaço, na galeria, ou de manhã ou de noite, abraçando a presença de crianças ou excluindo a presença de crianças, quando a gente faz essas escolhas, a gente também está coreografando as catracas, né? Ou seja, a gente está coreografando os acessos. Quem pode, quem não pode fazer parte dessa experiência. Isso é algo muito sério. E eu sinto que isso diz sobre todas essas questões que a gente está levantando aqui sobre por que a dança não está na mesa de bar, ou por que a dança não está mais na vida das pessoas, que não necessariamente aquelas produtoras de dança ou fazedoras de dança. Então, eu sinto que essas catracas precisam ser pensadas. Isso não quer dizer que a gente não vai mais fazer apresentações em teatros, não é sobre isso. Sim. Mas é entender que isso não é um beco sem saída, que isso não é um imperativo estético absoluto, né? E nem que uma apresentação vai acontecer à noite, se for para adulto, ou à tarde, se for para criança, né? Como é que a gente pode reposicionar esses componentes mesmo? Porque isso tudo é coreografia. Coreografia não é o que acontece só ali naqueles 60 minutos de pessoas e objetos e outros artefatos no palco, né? Coreografia é toda essa experiência. Que horas, onde, por quê, para quem, com quem, paga, não paga, é no centro, é na periferia, tem libras, não tem... Quer dizer, tudo isso faz parte de decisões coreográficas, né? E eu acho que é muito legal você falar isso. Você esteve lá com crianças, porque isso é uma dimensão política, né? Pode falar mais, né? Quer dizer, o mundo que criamos e o mundo que habitamos é um mundo para nós e para as crianças. As crianças estão nesse mundo e em última instância, tudo que a gente faz, todas as danças que a gente faz, são também para crianças, né?
Então, Eu fico pensando que, só complementando assim, eu acho, por exemplo, esse podcast, né? Ele é uma ação de dança, ele é uma coreografia que vocês estão levando há muito tempo e com muito cuidado e com muita potência, né? E eu fico pensando assim sobre esses lugares, assim, que às vezes a gente cria mesmo os imperativos. Eu estou dizendo, quando eu digo a gente, eu digo nós, pessoas que fazemos dança, que criamos dança, né? De como se deve fazer, o que se deve fazer, e se eu não estiver fazendo isso, eu não sou um artista, eu não sou uma coreógrafa, um coreógrafo, mas que coreografia é essa que pode ser um podcast, né? Que coreografia é essa que pode ser uma outra coisa, porque existem esses lugares, eu fico pensando assim muito... Nossa, eu tô até reformulando aqui o que eu ia perguntar para vocês, porque vocês já foram muito nesse cerne, né? Eu ia trazer uma questão sobre o que move o olhar de vocês a expandir essa percepção, essa prática de criação em dança, em outras matérias, que não necessariamente a performance cênica, embora ela também, né, faça parte do que vocês lidam e produzem. Mas vocês já abordaram muito isso, e agora eu venho pensando assim um pouco num contexto onde eu atuo muito, que é formação de bailarinos jovens, né? Muito pelo perfil de muitas escolas muito tecnicistas que a gente ainda tem, né, em grande volume, fica num lugar muito separado, né? O que as escolas propõem, as formações propõem, e a construção de um repertório de um artista, ou da motivação daquelas inquietações. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vários momentos eu tenho muito essas falas em um lugar de professora de história da dança nesses cursos, né? De incentivar que outros formatos sejam visíveis, sejam visitados, sejam apreciados. Uma dança que acontece tanto fora de um espaço cênico, como numa escrita, como numa biblioteca de dança, num filme. E muitas vezes eu escuto, principalmente das pessoas mais jovens, né? Mas eu só queria dançar. Essa é uma frase que eu escuto bastante, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, se há um momento na vida onde a gente vai, como o Jorge também trouxe, né, a perspectiva do Krenak, compreendendo que a gente vai dançando em outras materialidades, que muitas vezes não estão só no contorno da pele e corpo, vai expandindo esse corpo. Ou se tudo bem também, tudo bem só dançar. Eu também, às vezes, tenho esses momentos. Queria ouvir vocês. Eu me lembrei de uma frase agora, que eu acho que conectou com isso, assim, que eu conversei com umas amigas esses dias, elas voltaram nessa frase de Gil, quando o Gil foi ministro, e ele falava assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. A aluna pode sentir que a avó dançando samba, isso não é nada. Vem aqui estudar a dança que estreou lá em Paris no ano passado, que é muito interessante e é isso que você tem que saber e tal. Não é desmerecendo a dança de Paris também, eu acho que não é sobre isso, mas estou dizendo que também há uma sana colonizadora, assim, né? Também em muitas formações que faz com que gere o apagamento da avó dançando no quintal. Então, essa medida, assim, que eu sinto que é uma medida que não tem resposta, não há uma solução, não há uma fórmula correta de se fazer ou não, mas como é que a gente faz com isso, né? Como é que a gente dança com a avó dela no quintal e entende a complexidade daquela dança da avó no quintal, para que ela também entenda a complexidade da dança da avó dela no quintal e se relacione com a complexidade de uma possível dança que está no teatro se apresentando e se diz dança contemporânea, assim. Então, eu fico pensando que o quão mais ela entender a complexidade da dança que ela faz ali, com a avó no quintal, e o tanto que há de camadas, de ancestralidades, de subjetividades, de historicidades, de relações com história, política, estética, poética, etc., ética, para usar a palavra de Jorge do momento. O quão há de todas essas camadas ali, eu acho que quanto mais ela entende isso, mais ela vai se entender numa dança que se diz hoje em dia uma dança contemporânea, uma dança experimental, uma dança de risco e tal. Então, não sei, me vieram essas coisas, assim, especificamente pensando em formação e também relacionando de alguma forma direta com a biblioteca de dança, que eu acho que na biblioteca de dança a gente faz isso, que é tentar, assim, mas tentar com muita força não cair nesse lugar de
qual dança importa e qual dança não importa. Qual dança Maravilhoso. merece ou não merece ser levada em conta numa suposta historicidade ou etc. Mas qual o mergulho que nós temos que fazer ali na biblioteca com o artista, com as pessoas, com a equipe, etc. Mas também eu fico pensando na formação. Qual o mergulho que nós temos que fazer em todas essas danças específicas para percebê-las de maneira complexa, né? E não superficialmente dizer que alguma dança é simplista ou, né, mas como é que a gente vê os atravessamentos que todas essas danças apresentam, assim. Eu me empolguei também porque eu acho que essa discussão ela é muito preciosa, muito urgente, né? E a gente tem que se fazer, tem que não, né? Quem quiser faz, mas eu acho que nós quatro aqui estamos fazendo, né, de diferentes maneiras essa pergunta, né? Como é que eu posso construir, né, um processo de aprendizagem e que passe por essas urgências de me deixa dançar, me deixa mover, me deixa suar, e ao mesmo tempo como é que eu integro nesse processo. Opa. Essa questão da formação, né, sobre os processos de aprendizagem em dança, e junto a esse público de pessoas mais jovens que tem essa urgência de mover, de suar, de aprender repertórios, de aprender, sei lá, técnicas, movimentos específicos, etc, etc. E como é que a gente consegue integrar nisso, nesse processo de aprendizagem, outras experiências que não passem pelo movimento, pelo suor, etc, etc. Mas eu tenho percebido várias experiências interessantes de pessoas que estão trabalhando com reenactment, né, de obras já existentes. Agora mesmo, Roberta Ramos escreveu, que é uma pesquisadora de Recife, de Pernambuco, escreveu um texto em que ela fala sobre como ela está usando alguns dispositivos da biblioteca de dança com as alunas e alunos, né? Como é que eu aprendo outras danças de outras autorias, né? Ou pessoas que estão lidando com uma espécie de plágio inventivo, né? Bebendo de fontes e se apropriando disso e ressignificando. Mas eu concordo totalmente com o Neto nesse sentido de como é que a gente compõe esse vasto repertório sem que a gente tenha que decidir o que é legítimo ou não num processo de aprendizagem. Porque a partir daí a gente na posição de docentes e pessoas que estão estimulando esse processo, pode descambar justamente nessa perspectiva colonizadora, de entender o que é que eu acho, o que eu considero melhor de alguém aprender. Ou seja, não é nem um clientelismo das pessoas que estão aprendendo, né, os estudantes, quer dizer, me dá aí o que eu quero, me dá o que eu estou querendo, né? Não é nem isso que a gente, né, eu acho que a gente não deve almejar ou produzir, mas há aí um lugar entre o que está sendo urgente para, né, as estudantes e o que a gente pode propor de experiência outra, né? Mas no encontro com esse multiverso do estudante, da estudante, né? Porque não dá para fazer um senta lá, dá para fazer, tem um monte de gente que faz, mas eu acredito que fazer o senta lá, Cláudia, você conhece essas danças e quer realizar essas danças, tá bom, ok, mas eu vou te mostrar a verdadeira verdade sobre a dança. Isso é um processo horroroso, violentíssimo. E mesmo nessa dimensão assim, tecnicista, eu fico pensando que eu sinto que pode haver aí algum jogo, né? Eu fiz balé há muitos anos, assim, e é muito gostoso quando eu chego e encontro com a galera mais jovem, assim, em oficinas, em residências, e aí a galera olha para mim, que faz dança contemporânea, quase como um potencial inimigo das danças que ela faz, acredita ou gosta, né? Porque ela não sabe desse passado. Então, que é um passado que segue passando, que está no meu corpo. Eu, quando posso, adoro fazer aulas, né, das ditas, entre aspas, técnicas, né? Então, tem um lugar que é como é que a gente, cada um de nós, se coloca nesse lugar complexo de quem estuda investigação e dança e dançou El Chan no Carnaval da Bahia. Como é que o balé clássico é constitutivo do que eu sou? E sem hierarquia, sabe? Eu fico pensando que tem um lugar aí, como é que eu não excluo
a experiência da aluna, do aluno no TikTok, como é que aquilo entra na nossa seara também. Porque eu fiquei pensando aqui que eu acho que a chave para mim nesse lugar tá em como é que a gente complexifica tudo. Do balé à dança contemporânea. Eu acho que, assim, não dá pra gente pensar o TikTok. Só que aí, então, vamos pensar o TikTok. Digo assim, vamos junto. Mergulha no TikTok. O que essa dança faz? O que ela move? O que move essa... Em nome de quê? Em nome de... Com quem? Como? Quem são as pessoas? Acho que tudo aí, né? Que corpo é esse? Que movimento é esse? Que lugar é esse? Que espaço é esse? Que tempo é esse? Que ritmo é esse? Dá para complexificar o TikTok? Como dá para fazer isso com a dança contemporânea? Como dá para fazer isso com o balé? Só que é isso que eu acho que tá a chave. É preciso fazer esse esforço, eu acho, num pensamento de formação, para mim, de entender isso. Como é que a gente vai e mergulha nesses lugares. Para não ficar nem na superficialidade de dizer essa dança não importa, essa dança é menor, não é a dança que a gente vai estudar, como também para não chegar com uma outra que supostamente já é de cara complexa. Não, mas essa já é. Isso aí já é. E sem uma régua moral, né? Eu Isso, acho que porque se você tem uma régua moral e você pensa, alguém pensa que a dança contemporânea é o topo da cadeia, né? É onde se quer chegar em complexidade. E primeiro, de quais danças contemporâneas eu estou falando, né? Quais são os agentes dessa dança? Né? Então tem um lugar aí que há que se complexificar tudo mesmo, né? Então não é colocar tudo na mesma medida, porque cada coisa tem sua medida, mas pensar cada experiência e cada coisa com os parâmetros de cada experiência e cada coisa, porque senão a gente entra num lugar moralista mesmo, de pensar, isso tem complexidade, isso é raso e rasteiro. E isso daí só afasta a nossa relação com as pessoas, com os públicos diversos, com as nossas estudantes. Então tem um lugar aí que é em nós enquanto a gente está nessas experiências estéticas de aprendizagem, como é que a gente esquiva de supostos universais, né? De uma baliza moral em relação às experiências em dança. Vocês falaram da Roberta Ramos, né, usando procedimento. Eu estou para entrar com uma nova turma e toda vez que eu começo uma nova turma, a maneira de eu conhecer a turma é a gente conversar sobre a história de cada um na dança, né? E cada vez esse exercício vai variando, tem vez que é mais performativo, tem vez que eu peço um documento, tipo, se tem alguma foto de primeira vez que dançou, alguma troféu, alguma coisa. E agora, vocês falando desse exercício de relatarem a experiência, né, marcante de assistir dança, eu já fiquei com vontade de propor isso. Oba. Aí olha, eu conto para vocês depois. Isso é uma coisa que a gente está adorando compartilhar, que são os vídeos dos capítulos avulsos que a gente fez com o Sesc. A gente fez uma temporada com o Sesc em que cada artista participante performou um dos seus capítulos, né? Que legal. Em 5 minutos. Então, algumas dessas turmas que estão usando, né, esses princípios do trabalho com suas alunas mostram esses vídeos, ou antes ou depois né, da pessoa trazer a sua obra marcante, e também para mostrar o vídeo também como um jeito de pensar nesse relato dançado como coreografia também. Então, se quiserem, depois passo o link para vocês. Eu quero super, e aí depois eu conto para vocês. Por favor. Sobre a questão do TikTok, né? O quanto que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo, porque tá aí, né? A dança tá ali bombando. E às vezes, isso que a Paula falou e vocês comentaram, às vezes ela só quer dançar, e às vezes ela só quer dançar para ganhar dinheiro. E tudo bem, e tá lá a dança, e a gente não pode dizer que não está lá a dança, e tudo bem para ganhar dinheiro, e que esteja ciente, e os meios para que isso... E como tem esse nicho de dançar, expor o corpo, ter o corpo de tal forma para ganhar dinheiro, e problematizar essas questões. É realmente isso, porque tenho as experiências também de ir a alguma coisa, ir para algum trabalho, às vezes imatura com o trabalho, e depois me dá conta que o olhar daquele trabalho, ou que eu estava sendo bailarina, intérprete, eu estava sendo um objeto para o desejo do outro, um objeto para
para que os outros ganhassem dinheiro sobre mim. Então, Opa! essas são as problematizações, né? E para que a via de autoconhecimento, conhecimento da dança, abrangência, né, do que problematizar os aspectos e a importância social da dança, é para também estar ciente de qual papel você quer estar, né? Como sujeito. Total. A gente estava falando, né, agora, assim, até agora, né, de o quanto a dança não é discutida, e a dança na vida das pessoas. E o TikTok, gente, é o aplicativo mais valioso do momento, assim, bem capitalista mesmo, assim. Exatamente. Ninguém mais lança música sem desafio junto, né? Ai, gente, o aplicativo mais valioso no momento é um aplicativo de dança. Ou seja, a dança tá aí, né? Só que a gente precisa olhar para ela. E mesmo que a gente esteja problematizando e falando seríssimo, assim, com questões sociais, isso é uma questão que a gente tem que falar também, né? E também quero ganhar dinheiro com o TikTok, mas não quero meu corpinho. Sim. Eu concordo total, assim, eu sinto que esse exercício crítico, ele merece se espalhar em toda e qualquer experiência com dança, assim. Quer dizer, a dança que eu faço no TikTok, assim, o que é que eu tô oferecendo ali, né? E assim como a dança que eu faço, a dança cênica ou qualquer outra dança. Eu acho que estimular isso em nós mesmos e enfim, processos de aprendizagem, processos de fruição estética, etc., eu acho que é importante todo mundo pensar o que é que eu estou movendo aqui nessa dança, Brasil. Exato. Porque você faz ali para o TikTok para monetizar, mas também a gente muitas vezes se viu tendo que fazer obras ditas, né, de pesquisa em dança para monetizar num circuito de festival. Quer dizer, eu tô esgarçando aí, eu tô gerando uma confusão nessa aproximação, mas para que a gente pense que não estamos a salvo em nenhuma plataforma. Não é que se eu estiver num festival eu vou estar mais protegido das violências capitalistas do que se eu estiver no TikTok. Então, é importante a gente pensar o que está em jogo aqui, o que está em jogo em tudo. Inclusive no axé, na música. Não é ficar pensando cabeçudo, eu preciso refletir enquanto eu seguro meu tchan. Mas, ao mesmo tempo, o seguro tchan ele já está evocando ali um modo de ser e de pensar e de se relacionar. Então, todo mundo fazendo essa maromba reflexiva que vai ser como para voltar a Krenak agora, mas no final, assim, retomar. Não dá para sair da dança do mundo, né, gente? Não dá para sair. A dança do mundo está acontecendo. Está acontecendo. Vamos concluir este episódio maravilhoso que vocês construíram conosco. Agradeço imensamente e espero que seja breve o próximo. Se quiserem deixar os contatos, os arrobas, os sites e o TikTok. Os TikTok. O Ladeira tem um TikTok. Eba! Eu ainda tô com essa pendência de TikTok. Pois é. A gente tem, mas ainda não aventurou muito. Também bem devagar. Eu tô com essa pendência, mas eu assisto e me divirto muito, eu observo e penso, e trago referências, inclusive, para cursos e aulas. Mas, por enquanto eu não estou lá, fabulosidade total no TikTok. Eu estou no Instagram, @JorgeAlencarInsta, e tem um site também que é jorgealencar.com.br, e Facebook também, Jorge Alencar. Quem quiser entrar em contato para a gente seguir essa conversa, e desde já agradeço demais o chamado para o papo. É o tipo de conversa que a gente expande a própria percepção sobre o trabalho, sobre o que a gente está fazendo, sobre a dança da vida, né? E eu agradeço demais. Vida longa a Ladeira Bausch, e que a gente possa rolar a ladeira abaixo, rolar a escada abaixo, produzindo muita poesia e risco por aí. Muito obrigado, queridas. Eu agradeço muito também. Eu tenho o maior prazer de estar aqui, assim, e com certeza voltaremos. É só chamar que a gente volta. Para me encontrar também pelo Instagram, Neto Machado, muito simples, só Neto Machado mesmo. Mas eu já vou deixar também o Instagram da Conexões.criativas, que é um Instagram onde você pode encontrar os livros do Coreografias de Papel, que são 3 livros para criança, livros objeto, que compra pela lojinha online, e teve agora um lançamento no final do ano que chama Livro de Fogo, que é um livro-jogo,
E tá super bonito, assim, ele é uma coisa super, é uma experiência incrível de se engajar. E também para seguir a Dimente Produções, que é o nosso ambiente criativo, produtora cultural, que é o ambiente de onde partem todas essas coisas que a gente falou aqui hoje. A Biblioteca de Dança, o IC Encontro de Artes, a própria Conexões Criativas. Então é o ambiente, é a casa de todas essas coisas que a gente faz. Então deixo esses 3 endereços aí, esses 3 arrobas, para a gente se encontrar por aí também. Maravilhosos, Obrigado. muito grata. Estou aqui inspiradíssima e provocadíssima. Querendo Saímos pular todos. ladeira, escada, abaixo com você. Prazer, gente. Um super beijo e até Beijo a próxima. enorme, queridos. Beijinho. Até a próxima. Beijo, até Beijíssimos. muito Tchau, breve. tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.